Oi pessoal, tudo bem? Então aqui faltou, continuando com a nossa validação, faltou aqui a gente dar o retorno do nosso método, né? Ele tem que retornar esses erros aqui caso eles ocorram, né? Então vamos fazer assim, aqui no final, fora dos laços, né? Depois que eles fizerem toda a verificação, eu vou fazer aqui um if, vou verificar se existe erro, se a variável erros existe. E por segurança eu vou aqui no início do método, porque ele vai rodar, pode ser rodado mais de uma vez. Então eu vou iniciar essa variável aqui, por segurança, como nulo, para não acontecer igual quando a gente criou nosso parâmetros lá na nossa classe de rotas, né? Ela ficou acumulando os erros aqui por várias vezes que o método foi feito e acabou que bagunçou lá. Então vamos usar aqui quando o método inicia, ela já zera essa variável de erro e faz as verificações. Se contiver erros, ela vai implementando esse array de erros aqui. Então vou fazer assim, já que se houver erros, então eu vou ter que passar esses erros para uma nova rota, né? Então eu vou precisar usar aquele esqueminha de passar minhas mensagens. E a gente está fazendo isso conforme as aulas anteriores que a gente trabalhou com mensagem de erro, mensagem de sucesso. Eu vou passar esses dados através da sessão que a gente já criou a nossa classezinha. A gente vai usar o session e eu vou usar o método de set e eu vou passar eu vou criar na sessão uma seção de erros, que a gente está usando esse padrão, né? A gente já tem duas que a gente está usando, caso a gente vai fazer uma documentação aí do nosso framework, a gente vai usar que essa variável de seção ela está reservada para passar os erros, né? Então aqui lembra que a gente criou o método que a gente vai setar qual é a chave e o valor da seção, e o valor está na nossa array de erros, né? E eu vou dar um retorno, nossa função vai retornar verdadeiro ou falso. Então aqui vai retornar verdadeiro. Caso não exista nenhum erro, a validação passou perfeitamente, eu vou dar um retorno false. Mas por segurança também, eu vou dar um destroy aqui, session, eu vou destruir qualquer seção que existir de erro, né? Para não... Então vou passar aqui o erro. Vou destruir a seção caso já tenha alguma seção criada de erro, né? Que imagina que você submete o formulário e ela teve erro. Aí você corrige o campo e torna submeter o formulário. Aí ela não tem mais erro, né? Então ela tem que ser capaz de destruir qualquer seção que foi feita anterior de erro, para aquele erro não permanecer lá na mensagem e a gente achar que ainda contém erro no formulário ou não. Então uma vez estando aqui pronto, a gente já consegue retornar se verdadeiro ou falso se validou e também jogar para a seção os erros. A gente vem aqui no controller e vamos fazer aqui assim, ó. Lembra que o nosso método ele recebe os valores que vêm do formulário e as regras? Então a gente pode fazer assim, ó. No nosso controle a gente vai fazer uma verificação aqui. A gente vai criar uma variável que, como vai retornar verdadeiro ou falso, eu acho que a gente nem precisa criar uma variável, a gente pode jogar direto, mas eu vou fazer uma variável para ficar melhor entendido. Vou criar a variável validator é igual, aí eu vou chamar o meu método de validator, olha, o validator, né, que a gente acabou de criar, e olha lá, o método make. Então o que eu tenho que passar aqui nesse método? A nossa data, que são os dados, e passar o nosso array de regras, rules. Tá? Beleza. Tendo isso daqui, olha, eu posso fazer uma nova verificação aqui, ó. Vou fazer assim. Antes de gravar, né?
Porque aqui, olha, antes de gravar eu tenho que fazer uma verificação. Se validator, ou seja, lembra que se houver erro, ele retorna verdadeiro, né? A gente criou a classe assim, olha. Se houver erro, retorna verdadeiro. Se não houver, retorna falso. Então, como essa variável validator está recebendo o resultado do nosso método, então se ele retornar verdadeiro é porque tem erro. Então, se retornar assim, eu vou pegar um retorno, vou dar um redirect para a rota. Nesse caso, como a gente está trabalhando com post, no update, né? Então eu tenho que retornar para a rota que vai me exibir o formulário de atualização, né? Então, olha só, eu vou ter que retornar para a rota edit. E a rota edit exige que eu passe o ID, né, para poder montar novamente os dados que tem naquele post ali no caso. Então vou retornar para a rota aqui. Vai ser a rota post barra, aí eu tenho que passar o ID, que eu já tenho o ID aqui, que eu recupero ele já pelo próprio método update, né? Ele já sabe, então eu vou passar aqui o ID barra edit. Vou retornar para o método de edição novamente. E automaticamente já foi criada a seção e a gente vai recuperar essa seção lá agora na nossa view. Na view post, nesse caso na view de edição, né? Lembra que a gente tem já um formulário aqui de alert pronto, ó. A gente pode só dar um php echo e chamar não, nesse caso não precisa do echo, é só o render view, né? Então nesse caso é o this, nosso método render view, e passar qual é a view, que eu quero a view que está na pasta alerts barra, nesse caso, erros. Belezinha. Isso aqui. Aqui a gente já vai imprimir nossos erros. Porém, a gente tem que fazer uma outra adaptação no nosso método de edit, né? Eu vejo aqui, finalizou. Se houver de validação, retorna para aquela rota. Beleza. Agora no edit, a gente tem que fazer uma verificação aqui, ó. Toda vez que a gente entrar no editar, a gente tem que verificar se existe algum erro, né? Então eu vou copiar daqui que a gente já tem pronto, olha. Eu vou verificar se existe uma seção de erro aqui, ó. Cadê? Edit. Se existe uma seção de erro que a gente criou aqui, ó, tá vendo? Setou a seção de erro. Se ela existe, a gente passa a variável diserror, né? Lembra que a gente criou um padrão diserrors, a gente tem que manter o mesmo padrão, porque aqui dentro dessa template aqui, a gente chama o thisViewErrors. Então a gente tem que continuar mantendo esse padrão aí. E é a mesma coisa explicada na aula anterior, e ele retorna aquele erro lá para nós. Agora, vamos fazer um testezinho, né? A gente tem aqui, nesse caso, as regras que ele é requerido. Então vamos vir aqui na nossa aplicação. Vamos tentar fazer o seguinte, editar esse post aqui e remover esse título, ou seja, vai estar vazio. Então tem que dar um erro, né? Vamos ver se isso vai acontecer. E nós temos um erro de rota aqui, ó. Eu digitei alguma coisa na rota que está errada. Deixa eu ver aqui no controle. Porque o que aconteceu, ele tem erro. A gente tem que dar um redirect route
que eu fiz errado para a rota? Ah, sim, eu esqueci de uma barra aqui, ó. Barra post. Aí edit. Eu acredito que seja isso. Vou voltar lá de novo. Tentar fazer o mesmo processo. Ó, tem até uma variável de erro aqui, mas isso... Aqui de novo, tentar fazer isso aqui. E vou tentar salvar. E ó, funcionou. Beleza, ela voltou aqui, ó. Tá vendo? O campo title deve ser preenchido. Porém, nós vamos parar essa aula por aqui. E na próxima aula a gente vai fazer umas modificações aqui para ficar mais legal. A gente pode, ao invés de estar exibindo todo esse erro aqui, ó, deixa eu testar se na de baixo vai fazer a mesma coisa. A gente tem a opção, tá vendo? Ela vai imprimir cada mensagem de erro aqui. Mas a gente pode fazer aqui, ó, onde a gente vê muitas aplicações assim, fazer tudo isso aqui ficar vermelho, né, o título, e aqui embaixo mostrar uma mensagenzinha do campo, olha. O campo title deve ser preenchido, tá vendo? O campo content deve ser preenchido. E note que os nossos inputs não estão voltando da maneira com que a gente deixou. O correto seria, se eu apaguei aqui, e quando eu salvar, ela tem que voltar apagado, né? Porque imagina que você está criando um relatório, você está fazendo essa validação na hora de criar um post. Então, ela tem que voltar com a mesma coisa que foi preenchido aqui, ó. A gente tem essas implementações para fazer também. E isso fica para o próximo vídeo. Até mais!